Olá, Gustavo Soares, presidente da SBH. Estamos aqui no Congresso Paulista de Cirurgia, com apoio do CBC, SBH e Sociedade Bariátrica. E agora vamos conversar com duas cirurgiãs de hérnia que estão despontando aí no mercado, que a gente está encontrando muito em congresso e etc. Bom, queria que vocês falassem o nome, o ano que formou, onde que formou e por que a hérnia de parede abdominal chamou a atenção de vocês e vocês hoje têm como a principal, né? Eu acredito que seja a principal de vocês, o foco seja a hérnia. Então começa, Natália. Obrigada pelo convite, Gustavo. É um prazer estar aqui falando para a SBH num congresso tão importante quanto esse, né, Congresso Paulista. E, bom, eu me formei na faculdade em 2013. Qual faculdade? Eu sou do Rio Grande do Sul, então foi tudo no Rio Grande do Sul, né? Eu me formei na Universidade Católica de Pelotas, fiz a residência na Universidade Federal de Rio Grande, também no Rio Grande do Sul, e aí voltei para minha cidade natal para ser cirurgiã. E minha cidade natal é Alegrete, uma cidade do interior, pequena, 76 mil habitantes, e lá meu pai também é cirurgião. Então, eu entrei no mercado de trabalho já, né, com um apoio. É bom ter um cirurgião mais experiente para a gente ter uma retaguarda. Então, sem dúvida. Foi muito bom isso. Eu fiquei 6 anos lá. E nesse meio tempo, eu comecei a fazer coisas fora. Eu senti que a Alegrete, que é a minha cidade, era um pouco pequena para o que eu queria, aonde eu queria chegar. E aí, eu fiz pós-graduação em cirurgia minimamente invasiva com o Cristiano Claus, em Curitiba, né, no Instituto Jacques Périssat. E lá eu comecei a ter um contato maior com as sociedades. Foi ali que eu entrei, né, como membro da Sociedade Brasileira de Hérnia e comecei a participar mais dos eventos e ver que a hérnia era um leque muito maior do que eu imaginava. E que não... Isso era mais ou menos que ano? Isso foi em 2019. Um pouquinho antes da pandemia. Foi ali. Na pandemia eu comecei foi bem na pandemia. Um pouquinho antes eu comecei a minha pós-graduação. E ali eu comecei a participar mais porque, né, todo o pessoal, os professores, eles eram muito engajados na sociedade, né? E aí eu comecei a participar bem mais. E aí eu comecei a ver que hérnia não é todo cirurgião que faz. Não é bem assim. Hérnia não é a cirurgia DR1, né? Então, na minha formação, eu não tive a oportunidade de fazer hérnia vídeo, por exemplo. Nem TAP, nem TEP. Eu fazia hérnia aberta, Liechtenstein. E eu queria mais. Eu queria aprender, saber não só das hérnias inguinais, mas das ventrais, que antes era, para mim, onley. E eu achava que não era só aquilo. E aí eu comecei a estudar e ver que não é só isso, que a realidade do nosso país, né, é um pouco diferente. E aí eu comecei a estudar e entender que hérnia pode ser, né, pode se tornar uma cirurgia complexa se a gente não se adequar e secar bem a anatomia e saber alguns princípios básicos. E hoje é o seu foco principal na cirurgia, a hérnia? Hérnia é apaixonante, né? Ótimo. Então, assim, é meu Também foco. não tenho dúvida. Não tenho dúvida disso. Hérnia é o meu foco, é o que eu quero fazer. Para sempre é operar hérnia. Eu acho que a gente consegue impactar o paciente de uma forma, em qualidade de vida, assim, não digo superior, mas o contato com o paciente é um pouco diferente das outras patologias, né? Porque é uma coisa tão prevalente, né? Hérnia é muito prevalente e acaba sendo uma cirurgia que é minimizada ou menosprezada. Eu acho que é o contrário, na verdade. Por ela ser tão prevalente, ela tem que ser bem feita, né? E eu acho que o especialista... Nós não temos especialidade em hérnia no Brasil, né? E só que eu acho que é uma tendência, e eu acho que isso é ótimo, porque a gente vê complicações e impacto em qualidade de vida no paciente, né? Quando eles são operados não da forma acadêmica, técnica adequada. Então, hérnia, para mim, né, é o que eu quero fazer para o resto da vida. Que legal. Marliane, me conte aí, onde que você formou, tem quanto tempo e por que que entrou para o mundo da hérnia? Também sou do interior, mas sou do interior do Rio de Janeiro. Sou de Barra Mansa, fiz faculdade em Volta Redonda. E sempre quis... Quando que se formou? Me formei em 2017.
Ok. Sempre quis cirurgia. Cirurgia sempre, nunca houve uma outra opção de especialidade para mim. Já houveram algumas opções dentro da cirurgia, mas sempre voltado para procedimento cirúrgico. E no 4º, 5º período eu comecei a acompanhar a principal cirurgia que tinha na minha região, que é a doutora Luciana. Então... Só para situar, a Luciana Guimarães é a atual diretora financeira da SBH. Durante muitos anos, no grupo, né, que circulava em torno aí da Sociedade Brasileira de Hérnia e os congressos de hérnia, era a única mulher, né? Isso a gente, como na medicina toda, a gente vê isso mudando, e eu acredito que você teve uma ótima influência da Luciana lá, então. Sim, uma excelente referência. A Lu tem o dom de ensinar e tornar aquilo que para o acadêmico é extremamente complexo. Você pegar a anatomia da região inguinal para uma pessoa do 3º período era uma coisa extremamente complexa. E a Lu fez aquilo se tornar mais simples de entender e esse conhecimento foi se tornando apaixonante. E nós estamos acompanhando ela em todos os eventos da SBH na época. Eu lembro que o meu primeiro congresso de hérnia foi o de Búzios, que se eu não me engano foi em 2016. Isso. E eu era praticamente 2016. uma criança. E aquilo foi o ambiente dos congressos da SBH. Isso era uma coisa que a gente sempre comentava. Quando a gente é acadêmico, vai em todos os eventos, né? O ambiente dos eventos da SBH que se mantém até hoje, além de uma alta qualidade técnica de debate, a gente sente um ambiente gostoso, um debate gostoso. Pessoas que pensam diferente, conversando e trocando informações, e nem sempre você está totalmente certo, nem sempre o outro está totalmente certo, todo mundo respaldado na literatura. Isso é um ambiente gostoso para quem está aprendendo, para quem está vendo de fora. E o que a Natália falou, né, é um dos diagnósticos mais frequentes no nosso mundo da cirurgia. E muitas vezes, quando a gente pega para estudar sozinho, quando a gente pega para ver um aprendendo com o outro, aquele ritual da residência da cirurgia geral, a gente tem essa dificuldade, né, de entendimento. E quando a gente vai acompanhando as atividades acadêmicas que a SBH me proporcionou, para mim foi primordial para escolher a parede abdominal. Todo o conhecimento que a gente adquiriu nesse processo de formação, eu acho que não tinha outro caminho para eu seguir, depois de tantos eventos e de tão próximo que a parede abdominal se tornou para mim. E eu fiz residência em Santos. Eu fui fazer residência no intuito de fazer cirurgia vascular. E quando eu me deparei com o cenário da vascular e lembrei de tudo aquilo que eu tinha passado na faculdade acompanhando a parede abdominal, eu falei, não é isso. Tive a oportunidade eu faço gestão pública de saúde no hospital, o único hospital público da cidade que eu moro hoje, que é Praia Grande, em São Paulo. E eu vi o quanto impacta a parede abdominal sendo negligenciada na sustentabilidade do sistema público. Perfeito. E aí essas duas paixões da minha vida se uniram e eu falei, não tem outra coisa para eu fazer além então, disso. hoje, no seu dia a dia, você divide um pouco a gestão com a cirurgia, e da cirurgia o seu foco principal é parede abdominal. Isso. Hoje eu divido literalmente metade do meu dia para gestão, metade para cirurgia e com foco na parede abdominal. Perfeito. E desses dois lados você percebeu esse impacto que é a hérnia? Isso aí eu já falei em outras oportunidades, mas vou repetir. São 300 milhões de cirurgias por ano no mundo e 20 milhões são de hérnia, né? Esse número é muito expressivo realmente e como a Natália falou, a hérnia não é... nos Estados Unidos há uma tendência de se tornar uma especialidade, né, a cirurgia de parede abdominal. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma realidade que talvez nesse primeiro momento o que a gente tem que entender é o cirurgião geral bem formado, ele tem a capacidade de fazer muito bem, com bons resultados, as hérnias mais prevalentes, mas a gente sabe que existem algumas hérnias mais complexas que o cirurgião dedicado à parede vai entregar melhor resultado. Acho que isso aí vocês concordam, né? Sem Com dúvida. certeza. Saiu um trabalho recente falando sobre os centros de hérnia, né? Isso nos Estados Unidos. E falando que o resultado, sim, é superior ao geral, né? Centro de hérnia entrega um resultado melhor. A gente pode puxar isso um pouco para a nossa realidade, né? O cirurgião de parede, ele entrega um trabalho melhor. Né? Ele não precisa fazer a hérnia simples. Melhores. A hérnia simples, todo mundo vai fazer e vai entregar um resultado ok, mas existe um pool de hérnias aí que realmente essas têm que ir para
para o cirurgião dedicado à parede para ter um resultado melhor. Vamos aproveitar isso que você falou. Foi ano passado? Quanto que você ficou nos Estados Unidos? Ano passado? Foi um pouquinho Me mais. conta essa sua experiência lá do legal. grant da Sociedade Americana de Hérnia. Então, eu apliquei, né, para um observership. A Sociedade Americana de Hérnia, ela tem vários programas com grants. E aí eu apliquei pensando no que não iria ser selecionada, né? Eu pensei, porque eu vim lá do interior do Rio Grande do Sul, bom, estou em São Paulo agora, né? Moro em São Paulo, mas por que vão me escolher? E aí eu apliquei e acabei sendo selecionada para ficar até um mês nos Estados Unidos acompanhando alguns grandes serviços de hérnia. Né? Então, aonde eu escolhi, a gente podia escolher alguns, aonde eu escolhi então, me conta quais que você escolheu e por quê. Então, eu escolhi... eu poderia escolher 3 centros. Não ia ter tempo hábil para fazer os 3 centros. Então, eu escolhi 2, na verdade. Então, um deles foi lá na Atrium Health, na Carolinas Medical Center, que o pai das hérnias, né, quem ensinou todos os cirurgiões atuais em hérnia nos Estados Unidos é o Todd Hennifer. E eu tinha uma grande admiração, e tenho uma grande admiração, por uma cirurgiã que é a pupila do Todd Hennifer, que é a doutora Vedra Augustin. Que é a próxima presidente da Sociedade Americana de Hérnia. E só um Hérnia. detalhe, 6 ex-trainers do Todd Hennifer são ex-presidentes da Sociedade Americana de Hérnia. Exato. Aqui, o ninho é ali. É ali. Então, foi o centro que eu escolhi justamente por isso, e por ter também a Vedra como uma referência em cirurgia de hérnia, e a gente acaba, né, se espelhando nas pessoas que a gente admira. E foi muito legal a experiência, eu pude acompanhar ela, o Todd, todo o centro, e eles, além do centro de cirurgia complexa, eles têm um centro de publicação, né? Então, dali onde saem vários trabalhos que a gente segue hoje, né? Do Botox, né? Por exemplo, é uma das coisas. E eles fazem uma técnica um pouco que não é em todos os centros, que é a técnica pré-peritoneal para hérnias complexas. Então, foi muito legal acompanhar. O outro centro foi o Dignity Health, com o Dr. Conrad Ballesser, que é referência, né? Então, assim, robótica e cirurgia complexa. E ele é uma pessoa sensacional, né? Para ensinar, ele tem o dom de ensinar, ele faz aqueles vídeos lá dele surfando na onda da hérnia, o sinal, o Vulcan Sign e tudo mais. Então, foi muito legal também acompanhar uma realidade um pouco diferente, né? Do centro que eu acompanhei do Todd e da Vedra. Então, eu consegui ver duas coisas. Você diria que um é mais acadêmico e o outro é mais assistencial? Acho que sim, né? O do Todd, ele é bem academicista, né? E tem essa produção. Então, assim, os Research Fellows estão sempre ali, no centro cirúrgico, acompanhando, coletando dados, para que a prática seja melhorada, sempre melhorada. Eu brinco com o Todd que ele é o cara dos dados. Se tem alguém que é o cara dos dados, é o Todd. Né, teve agora um artigo publicado que tabagismo não seria tão ruim assim para hérnias... do QC, né? Não seria tão ruim assim para hérnias vídeo. Aí ele foi lá e não é bem assim, e ele mostra com dados, né? Dados, não é o que eu acho. O dado está aqui e a gente pode seguir. Né? Mas depois, acabou que eu também acompanhei uma semana ali o Dr. David Shen, né, na UCLA, no Instituto Liechtenstein, então consegui ver bastante coisa de cirurgia Liechtenstein. Ele faz híbrida, ele faz várias coisas, né? Mas assim, tratamento de dor crônica é algo que, né, como tu falou no congresso, a gente não sabe nada, porque é totalmente diferente um centro que trata pacientes que chegam para ele já com dor crônica, com recidivas e tela, mais de uma tela para retirar. Enfim, eu acho que esses 2 centros assim, são os que mais trabalham com coisas complexas, pelo que eu pude ver. O do Todd e da Vedra e o do Shen, né, que são coisas um pouco mais complexas. O Conrad Ballesser também tem cirurgias mais complexas, né? TAR. Então, ele faz muito TAR, praticamente só TAR. Então, cirurgias complexas, mas o Todd é um pouco diferente. Os pacientes que vão lá para o Todd são pacientes que eu tive a oportunidade de ver, um paciente que foi operado 14 vezes, né? E ele é o fim de linha. Ele é o fim de linha, sim. Então, casos bem complexos. Perfeito. Então, você acha que isso aí foi um divisor de águas na sua carreira? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Acho que o primeiro divisor
foi eu fazer uma pós-graduação em que eu tive contato com as sociedades, porque foi aí sim abrir as portas para um mundo diferente, para eu achar que, né, para eu entender que não é só isso, eu tenho que estudar mais, eu tenho que buscar ser top ponta de linha, né? Então, primeiro foi entrar nas sociedades. Depois da sociedade, sim, o Observership me proporcionou numa divisão de águas não só na parte cirúrgica, mas na parte pessoal e médica, né? Eu digo de assistencial com o paciente. Porque a gente não vê, o objetivo do cirurgião não é só a cirurgia, né? A gente vê o paciente como um todo. Tem o antes e o depois. Tem o antes e depois. E lá, como é um pouco diferente daqui, é tudo setorizado, mas dentro do mesmo serviço, né? A nossa realidade é um pouco mais espalhada, né? A gente vai encaminhar para um endócrino, encaminhar para um fisioterapeuta, vai encaminhar para um pneumo, para fazer, né, todo o preparo do paciente. Lá é tudo no mesmo centro. Então, a comunicação é um pouco mais fácil. E aí a gente pega aqueles protocolos que a gente vê lá e tenta aplicar para a nossa realidade aqui. Então, sim, foi um divisor de águas. Isso mudou muito. Hoje eu sou muito mais acadêmica do que eu era, né? Então, uma parte não só cirúrgica, mas acho que a gente vai em busca do melhor. A gente se espelha, né? Enfim, Gustavo, tu é uma referência, né? Então, a gente vai se espelhando. É uma honra enorme estar sentado na mesma mesa É isso? que o presidente da Sociedade Brasileira de Hérnia, porque é muito bom a gente ter esse contato. E as sociedades, elas permitem isso. As de hérnia são as principais, que permitem a gente estar junto com os profissionais que são experts e que a gente consiga tirar as dúvidas. Se tem algum caso mais complexo, a gente consegue fazer, né, como se fosse como é que eu posso dizer uma isso? Discussão mesmo, uma discussão, liga, e isso faz toda a diferença, não só na prática, mas para o paciente na ponta, né? Você sente isso, Mariane? Você está no interior, eu também estou no interior. Então, você sente isso quando você começou a se aproximar da sociedade, junto com a Luciana. O que você vê hoje para o seu futuro que você quer agregar mais em relação a esse foco que você tem com a hérnia? Alguns projetos iniciais, projetos para os próximos anos que você tem. Eu sinto muito isso que ela disse. É até exatamente sobre isso que eu estava dizendo, o que a gente sente nos congressos da SBH, e é exatamente esse o clima quando a gente vai discutir um caso, como vamos discutir com você no último Botox que eu precisei fazer. Isso. A gente sente que o expert está ali, está do seu lado, não tem ninguém competindo, não tem uma briga de ego, está todo mundo ali junto, em prol do paciente de cada um, como se fosse o seu no momento da discussão. Isso é um diferencial, não é algo que eu Ótimo, vi. nós vamos brigar muito para manter esse clima. Exatamente. E como projeto, eu já até submeti alguns ajustes com a Luciana. Eu estou numa região muito carente de cirurgia de parede abdominal. O fato da Baixada Santista estar próxima de São Paulo é bom, mas às vezes é ruim. Entendi. Porque muitas vezes o que poderíamos resolver lá, a referência vira subir a serra e a gente fica numa situação bem carente. Principalmente em relação ao SUS, que já disse que é uma das minhas paixões. A gente não tem hoje uma referência SUS padronizada, com protocolo, com literatura, para se tratar parede abdominal. Os nossos casos complexos hoje, muitas vezes, chegam de uma forma bem negligenciada e é um dos meus projetos de vida. Mudar isso, estruturar. Hoje eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de estar dentro dos programas de residência como staff das residências de cirurgia geral da Baixada, e é um dos meus projetos. Já tem sido, né, na prática, orientar os residentes, e é um dos meus projetos que isso seja um serviço de parede, com referência, com bibliografia, com recurso. Hoje, dos problemas que você enfrenta, qual que você, se você tivesse o poder de resolver, qual seria o primeiro que você resolveria? Olha, acho que regulação de acesso, regulação de qual hospital tem recurso para fazer qual tipo de procedimento.
Hoje eu vejo que existem hérnias complexas sendo operadas em centros que não têm recurso para lidar com as possíveis complicações, e muitas vezes a gente acaba tendo notícias de que perdemos pacientes por estarmos tratando a hérnia errada no lugar errado. Entendi. Então, se fosse possível estruturar a rede ali para a gente ter hérnias simples sendo tratadas em hospitais que têm recursos menores, com cirurgiões gerais, e um local para se encaminhar as hérnias mais complexas com um cirurgião mais habilidoso na parede abdominal, e num hospital que tenha recurso, que tenha uma boa UTI, que tenha uma boa anestesia para se manter uma cirurgia mais prolongada, que tenha uma cirurgia plástica, que tenha... Ótimo, o sonho do cirurgião de parede. Sonho. Sabe que eu tinha uma mesma realidade. Eu trabalhei 6 anos no SUS e eu tinha, né, fazia também era um serviço SUS, aparelho digestivo e geral, e fazia muita hérnia lá. E felizmente no meu hospital eu tinha uma boa UTI, mas eu não tinha o resto. Então esse é um problema, uma realidade, né, bem difícil que eu espero que tu consiga mudar. Eu admiro muito essa tua vontade de mudar, isso é muito legal. E se precisar de ajuda, a gente está aqui. Isso aí. O que eu vejo, e vou tentar linkar com o que você falou e o que ela falou, é porque Estados Unidos ainda é uma realidade muito, não é distante, mas é uma realidade muito difícil, muito diferente da nossa. Não é difícil. É uma realidade muito diferente da nossa. Mas alguns problemas são comuns. Então, igual você falou no TOD, chega um paciente que foi 14 vezes operado, e lá a gente vê que tem pacientes que também são mal operados, técnica incorreta, tudo isso tem, apesar de toda a disponibilidade que eles têm de recurso, principalmente o recurso financeiro. Eu vou fazer uma percepção minha, eu queria a opinião de vocês, se vocês concordam. Hoje, para mim, o nível que nós temos de cirurgião de parede aqui no Brasil, a gente não deve nada a nenhum lugar do mundo. Concordo. O que a gente está precisando é fazer alguns ajustes para que os serviços funcionem. Cérebro e conhecimento técnico a gente tem. Grande parte dos recursos a gente também tem, que existem no Brasil, mas estão mal distribuídos. Então, nós temos praticamente tudo no sistema privado e temos muito pouco no sistema público. Vocês concordam com isso? Concordo. Mariane? E concordo puxando um pouquinho mais a sardinha para o sistema público. Hoje a gente tem, dentro de portarias, dentro de regulações do SUS, a gente tem possibilidade de ter acesso a muitos dos recursos que a gente precisa. A exemplo, a toxina botulínica, que hoje eu tenho acesso no Hospital SUS. Porque eu fui atrás, demonstrei para eles que estava no Rename, então eles conseguem justificar uma compra. Isso aí é importantíssimo, viu? Toda hora eu recebo pergunta de cirurgiões falando, eu estou no SUS e não consigo. Eu falo, olha, eu acho que não. Eu tenho exemplos aí de pessoas que têm no SUS. Então, é possível ter a toxina botulínica pelo SUS? É possível. Foi um pouquinho trabalhoso, eu precisei ir lá. Dá essa dica aí pro pessoal, porque muita gente me pergunta. Algumas peculiaridades, né, do processo de gestão. Hoje a gente tem a toxina botulínica no Rename do SUS, então qualquer hospital Só explica pra gente o que é Rename. Rename é uma lista nacional de quais os medicamentos o Sistema Único de Saúde fornece, tanto para o hospital quanto para pacientes ambulatoriais, exatamente. A toxina botulínica está presente no Rename. Infelizmente, hoje ela não está presente para o PSID, parede abdominal, e para o procedimento de parede abdominal. Então, se hoje uma faturista de hospital público quiser faturar a toxina botulínica justificando o código de procedimento de uma correção de hérnia incisional, por exemplo, ela não vai conseguir. Ela não vai conseguir. Muitas vezes esse entrave que a gente recebe é negativa. Não consigo faturar. Então, deu um trabalho, precisei ir lá no faturamento, conversar com a assistente de faturamento, explicar como que ela iria faturar, qual seria o código que ela ia preencher. Hoje a gente sabe que para neurologia, para urologia, isso já é possível. Então já tem um convite aqui que nós vamos colocar isso no site da SBH, o que você conseguiu para a gente expandir isso para o serviço de SUS no Brasil. E a partir do momento da mocinha do faturamento, é só você convencer o gestor do hospital que o investimento compensa por custo-benefício em diminuição de complicações. Tem literatura para isso? Com literatura. Eu tenho o privilégio de... O chefe, diretor do hospital, é um cirurgião do aparelho digestivo, então essa parte foi bem mais tranquila de comprovar. E foi assim que a gente conseguiu possibilitar esse acesso. Então, é possível, até no Sistema Único de Saúde, a gente conseguir. É que às vezes o cirurgião não gosta muito de papel e a gente não vai muito atrás. Não vai atrás, é isso aí, a gente gosta de operar.
E aí, você concorda também? Também concordo. Eu acho que tem uma coisa nos Estados Unidos, na verdade, que quando a gente está dentro da sociedade, a gente imagina que todo mundo nos Estados Unidos opera como quem está dentro da sociedade. Sim. Isso não é uma realidade, né? Por isso que chegam aqueles casos super complexos lá para o Todd, pro Conrad e para o Shen. Na verdade, não acho que tenha uma grande diferença. Tem uma grande diferença, na verdade, em material e em custo, né? Que é um pouco diferente. Em cirurgia videolaparoscópica, eu acho que o Brasil já tá em ascensão. Se a gente for falar de robótica, é um pouco diferente, porque os Estados Unidos, eles estão há 10 anos na nossa frente ou 4 mais. 4 mil né? plataformas contra 150 plataformas no já, Brasil. acho, 5 mil, plataformas. mais de quase 5 mil. Isso. Então, e lá com DaVinci 5, né? E a gente aqui ainda... XI. SI em alguns hospitais. Então, tem uma diferença, né? Mas, assim, não é isso que tem que impactar na qualidade da cirurgia que a gente vai levar para o paciente, na verdade. Eu estive numa realidade SUS. Eu busquei mais e acabei caindo em São Paulo. Mas eu poderia mudar a minha realidade SUS, assim como a Marliane está tentando mudar a realidade dela lá. Né? E isso eu acho que vai muito além. É mais uma... Como é que eu posso dizer? É uma meta de vida, né? A gente ajudar o próximo, não só no nosso consultório particular. Enfim. Então, você concorda que nós estamos num nível aqui no Brasil muito bom? Eu concordo. Eu acho que sim. Eu acho que tem muito a melhorar. Né? A sociedade está crescendo bastante e está agregando muitas pessoas que estão trabalhando para que esse conhecimento da hérnia seja realmente difundido e para que a gente consiga, né, passar isso lá para os residentes para que eles saiam cirurgiões melhores, mesmo que eles não vão escolher hérnia como uma especialidade, mas que a hérnia seja melhor operada. Eu acho que sim, a gente está num bom caminho, mas acho que tem muito a melhorar. Não acho que tenha grande diferença dos Estados Unidos, né? Como eu falei. Eu tive aqui agora conversando um pouco antes dessa conversa com vocês, com o Rubens Salum, o Marcelo Furtado e o Maurice Francis. A gente estava falando justamente sobre formação e o que tinha de incomum é que o Maurice fez residência com o Marcelo e o Marcelo fez residência com o Rubens. E a gente estava discutindo, o Maurice, que era o mais novo, ele tinha mais de 20 anos de formar, vocês têm menos. A percepção de vocês em relação a gente estava discutindo muito a questão do... o Rubens falou a palavra em inglês, commitment, do vínculo dos cirurgiões, não dos cirurgiões, dos acadêmicos e residentes hoje com a vida médica, a vida de cirurgião. Vocês entendem que a maioria das pessoas novas tem menos comprometimento, você vê mais comprometimento nos cirurgiões antigos do que você vê nos novos, ou não, é tudo igual? Eu não trabalho em serviço de residência, então a Marliane acho que pode falar um pouco mais. O que eu vejo no geral, né, na prática onde eu estou, eu acho que é um pouco... A gente vai evoluindo, as coisas vão mudando. Então a gente não pode achar que essa geração vai ser como a geração do meu pai, né, que é cirurgião. Então, antes era uma dedicação total, eu não tenho vida e a minha vida é a cirurgia. Eu acho que mudou muito em um equilíbrio entre a qualidade de vida que eu quero ter e a minha profissão. Mais saudável. Mais saudável. Mas eu acho que talvez possa existir, sim, né? Mas eu não posso falar com propriedade, uma falta de comprometimento. Mas isso acontece em todas as áreas. Sim, vai ter uma porcentagem de alunos que não vão estar interessados, independente da área que sigam, e vai ter os que vão estar interessados. E no nosso país hoje, com a quantidade de médicos que a gente tem, na verdade, quem não está interessado vai ficar naquele mercado de trabalho, né, básico, e talvez a gente vá pegar os pacientes né, dos erros que acontecem aí. E é um problema de gestão e um problema governamental muito maior, né? O buraco é bem mais embaixo. Sem dúvida. Enfim. Mas então você não consegue ver isso como uma coisa geracional, quer dizer, é uma geração menos comprometida. Eu você acho acha que a é gente só não um pode número culpar uma geração inteira. Eu acho que não.
Eu acho que cada pessoa tem suas peculiaridades, como ela foi criada e tudo mais. Não acho que seja algo geracional. Eu acho que sim. Não se via antes, eu acho, porque é uma geração diferente, né? Essa geração, ela quer coisas mais imediatistas. Eu não querendo colocar alguma coisa como intrinsecamente negativa. Sim. A gente está tentando mostrar o seguinte: a gente vê que se você só chegou onde chegou porque você teve muito comprometimento, ela só chegou onde chegou porque teve muito comprometimento. É possível chegar onde vocês chegaram sem comprometimento? Não, com certeza não. Não é. Então, essa pergunta é porque a gente está começando a ver que no Brasil a gente tem, como eu falei, pessoas que são expoentes no mundo. Nós temos serviços que não devem nada a nenhum outro serviço top de linha, de alta excelência no mundo. Nós não devemos nada. E essas pessoas têm comprometimento. Então, a pergunta que fica aí, que eu não tenho a resposta, eu estou aqui para perguntar, para ver se a gente levanta a hipótese e vê onde está esse problema, é que há uma diferença de objetivo das pessoas, das gerações mais novas, em que a questão da vida privada, né, a questão de qualidade de vida, hoje é um foco tão importante que talvez eles não tenham o comprometimento suficiente para atingir esse nível de excelência que alguns conseguem. Eu estou só perguntando, eu não tenho essa resposta. Eu queria ver a opinião de vocês, o que vocês acham, já que vocês têm vocês têm muito menos tempo de formado que eu. Eu já passei a curva lá atrás. Então, eu tenho dificuldade de entender isso e fazer esse diagnóstico. Eu queria que vocês, no nível que vocês estão, me falassem como vocês veem isso, o nível de comprometimento que é necessário e como que ele está distribuído nessa geração mais nova. Eu tenho bastante contato com residente, então eu vejo sim uma diferença de comportamento, de limiar até onde eles realmente toleram. Eu não acho que seja algo proposital ou não quero me dedicar, ou não quero chegar a lugar algum. Eu acho que é uma visão de vida. É uma visão de vida. Eu realmente acho que hoje os residentes que eu tenho contato se preocupam muito mais com a qualidade de vida, com o tempo, com não vou estudar o dia todo, vou passear na praia. Algo que durante o meu estudo eu não tinha, era aquela coisa de estudo enquanto eles dormem, e não sei se também não seria dois extremos onde a gente precisa encontrar o ponto de equilíbrio. Eu acho. Acho que a nossa geração já pelo menos muito diferente da geração que os meus chefes viveram, e acho que a cada geração a gente foi quebrando um pouquinho dessa questão que é a residência de cirurgia. Hoje, o que eu vejo de relato dos meus chefes era que o R3 só podia falar, o R1 só podia falar com o R2, o R2 com o R3, o R3 com o chefe, e na minha residência o clima era, graças a Deus, bem mais amistoso, bem mais amistoso. Então, eu acho também que essa questão, a facilidade do acesso, talvez tenha criado uma geração que está mais acostumada a ser bem tratada e a não tolerar alguns tipos de tratamento. E em questão de, como a Natália citou, a questão mais ampla, né, mais governamental, a gente tem uma gama de faculdades de medicina sendo abertas. Às vezes sem estrutura, sem as condições boas. Tornando mais fácil o acesso à faculdade. E meu velho pai sempre dizia que aquilo que a gente tem fácil, a gente não dá tanto valor. Então, acho que na minha época, tenho certeza que na época da Natália também, na sua também, entrar numa faculdade de medicina era algo que você precisava desde os 14 anos estar o seu grau de dedicação tinha que ser muito alto. Então, quando você chegava na residência, você já estava acostumado a abdicar de muitas coisas. Hoje, se a gente pensar uma criança de 14 anos deixando de brincar, de fazer várias coisas de 14 anos para estudar o dia todo como eu fazia com 14 anos,
vai chegar lá na frente com um pensamento diferente. Acho que tá aí eu acho que também. tem mudanças que vêm para o bem, né? Mas nem todas. Eu acho que um ganho que teve na parte dos residentes, quando eu comecei a residência, a geral nunca teve pós-plantão, descanso, nada, né? 120 horas de plantão é 120 horas de plantão. E saiu um artigo, agora eu não vou conseguir citar a fonte, mas, né, exata, mas saiu um artigo que mostra que o pós-plantão ele é importante. Então, isso aconteceu para a clínica enquanto eu estava fazendo residência. Isso faz 10 anos atrás. Não né? tem dúvida, é igual ao avião. Você tem que ter um tempo de descanso. Exato. Então, Sua o que produtividade acontece? cai, o risco aumenta. Eles viram lá que cirurgiões operando, né, num plantão de 24 horas, a partir, né, das 24 horas, eles cometiam 4 vezes mais erros, tanto diagnósticos quanto erros cirúrgicos. Sim. E pessoas que trabalham mais do que 24 horas têm 5 vezes ou 6 vezes mais chance de sofrer um acidente de trânsito. Então, eu acho que o equilíbrio é importante. É claro que Perfeito. quem quer chegar lá tem que se dedicar. E vai abdicar de algumas horas de sono, vai abdicar de viagens, vai abdicar do passeio na praia para chegar lá. Mas que compense, né? Tem que ser um equilíbrio que compense. Mas eu acho que nem tanto para sim, né? Nem tanto para não. Tem que ter o meio termo. Se fizer o que todo mundo... Outra frase do meu pai. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai chegar onde todo mundo chega. Todo mundo chega, né? isso. Então, se você quer chegar além, você precisa se dedicar além. Não tenho dúvida. Eu acho que isso aqui vocês deram um painel. Se as pessoas assistirem, tá? O podcast que teve antes, o podcast com o Rubens e com o Marcelo Furtado e o Morrice. E agora o podcast com a Natália e a Mariane, vocês vão perceber que existe uma linha, um fio condutor nesse raciocínio. Agora, a pergunta que eu não vou poder deixar de fazer, que eu não gosto, sei que vocês não gostam também, mas vamos fazer aqui, é um podcast, todo mundo vai assistir. O fato de ser mulher atrapalha, ajuda ou não tem diferença nenhuma? Eu acho que este é o momento das mulheres, tá? Eu acho que não atrapalha em nada. Hoje, né, nos Estados Unidos, a gente já tem mais de 60% mulheres na residência de cirurgia. Sim. E o Brasil está numa tendência crescente, tanto que nas faculdades de medicina já é meio a meio, tá? Então, eu acho que esse é o momento da mulher. Acho que é uma coisa muito importante, não achar que é porque a mulher é vítima e por isso, eu sou mulher, então eu sou discriminada. É difícil para todo mundo. Perfeito. É difícil para cirurgiões e para cirurgiãs. A questão é o quão você quer empenhar seu tempo, né? Seu esforço para chegar no resultado. E seu dinheiro, porque sim, crescer dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho, né? E isso vai exigir de todo mundo. Eu acho que é um cenário ótimo para as mulheres agora, porque assim, cirurgiões homens já têm há séculos. As mulheres começaram a ter permissão para fazer faculdade, que não é docência de primeiro grau, há 100 anos. Então, a gente está caminhando numa evolução, na verdade, de sociedade, né, como um todo. Então, para cirurgiãs mulheres, eu acho que não existe mais. Claro que sempre vai ter, né, alguma pessoa que vai discriminar dentro do centro cirúrgico, fora do centro cirúrgico. E isso a gente tem que relevar. Mas isso não faz parte do seu dia a dia. Isso não faz parte do meu dia a dia. Tem uma coisa muito pontual. Quando eu cheguei na minha cidade do interior do Rio Grande do Sul, a cidade mais gaúcha do Rio Grande do Sul, como a primeira cirurgiã menina, né, eu tive um certo preconceito no início. Eu acho que mais faz a gente ser notada e que as pessoas começam a confiar, tanto os colegas quanto os pacientes, é o nosso trabalho. Sim. Então, trabalhe duro, né? E vá mostrar para que você veio. E eu acho que... E para mim é tão estranho falar você, eu falo tu, gente. Assim. Então, para que tu veio aqui, entendeu? Então, eu acho que se trabalhar bem, né? Mostra os teus resultados, tu vai ser respeitado. E foi isso que aconteceu em pouco tempo. Em 2 anos, eu tinha meu ambulatório cheio, meu consultório, tudo estava fluindo. Por quê? Porque a gente vai lá e mostra. Eu sou exatamente igual ao cirurgião que tem 50, 60 anos e eu posso dar os mesmos resultados. Mas então, hoje, no seu dia a dia, você não vê nenhum problema. Você não encontra problema relacionado a isso. Então, sua vida é normal.
existem alguns problemas pontuais, mas eles são tão pequenos que a gente vai relevando e contornando. Pronto. Eu não isso acho eu que ia tenha perguntar. algo que vá ser impeditivo do crescimento. Perfeito. Isso não. Sua opinião? Concordo. É igual, atrapalha, não faz diferença. Acho Aliás, que... atrapalha, ajuda e não faz diferença. Acho que nem ajuda, nem atrapalha. Existem alguns fatores, como o que a Natália comentou. A primeiro momento, quando a gente chega num serviço novo, principalmente em serviços que só tem homens, que no começo tivemos bastante, a gente encara, sim, um preconceito inicial. Muitas vezes nem com homens, muitas vezes com outras mulheres, com a equipe de enfermagem e Interessante tudo mais. isso, é outra visão. Mas é bem isso. Você chegar com a postura, com o trabalho bem feito, que todo mundo vai ver. O espaço é seu. O espaço é seu. Talvez esse preconceito demore o quê? 2, 3 semanas para se acabar, a partir do momento que as pessoas vão te ver trabalhando. Acho que isso é natural, acho que em todas as profissões onde se tem um gênero dominante, quando o outro entra, vai sentir. A mesma coisa. Deve ter acontecido isso na cozinha também, né? Exatamente. Exato. É a mesma coisa de você chegar hoje numa escola de prezinho e ver um homem sendo a tia de crianças de 3 anos. Vai ser a mesma situação. Quando a gente olhar, a gente vai achar estranho. E você vai ver ele dando aula e vai falar, não, tá tudo bem. Perfeito. E a outra questão em relação, que é uma coisa que eu tinha quando era criança, quando me considero criança com 12 anos, tá? Que foi quando, Acho que eu também. conheci a Luciana. De não ter referência, de ter poucas referências. Então, quando eu decidi ser cirurgiã, minha única referência era a Luciana e graças a Deus ela existia. Porque é difícil pra gente, quando tá lá no começo, na decisão, de olhar e falar, será que eu posso ser? Então, pode, meninas. E agora, Pode vocês vão e ser tá para tudo outras. bem, e o espaço existe, e isso é muito importante para mim, essa questão de referência. Mas nada que nos impeça de chegar onde a gente queira chegar, tudo com garra e determinação. Isso vou fazer um gancho aqui só, né? Porque eu estava numa conversa também de mulheres, tá? E aí uma menina, estudante de medicina, queria saber, mas falaram que eu não tenho perfil para cirurgia, né? E eu falei, mas como assim eu não tenho perfil? O perfil para cirurgia é gostar de cirurgia. Gosta de cirurgia, vá e faça cirurgia. O perfil vai se criar, até porque a gente vai aprendendo durante a residência, né, como se formar um cirurgião. Então, acho que não é só uma vocação, não é, né, especificamente gênero, é ter vontade. Ótimo. E agora, para terminar, foi excelente a conversa com vocês. Conselhos que vocês dariam para acadêmicos e residentes atuais? Qual que é o conselho diante da carreira que vocês têm agora, qual que é o conselho que vocês dão para eles? Mariane. Bom, acho que a primeira coisa é estuda. Muitas vezes a gente tem por hábito, até por essa questão que a gente comentou de carga horária, aprender com o que o outro está falando. Crie seu pensamento crítico, vá você estudar o artigo, vá você analisar a metodologia científica que foi utilizada, se aquilo é relevante, se aquilo faz sentido ou não. E busque, porque a partir do momento que a gente tem uma sede de conhecimento e uma sede de estar perto de pessoas que têm esse conhecimento para te passar, a evolução vem. Então, não tem como uma pessoa que estuda e uma pessoa que está próxima de pessoas que estudam e que estão buscando o além, não chegar no além. É um caminho e uma hora você vai chegar lá. Ótimo. E o seu conselho? Concordo plenamente. O conselho é não se limite, na verdade, porque quando a gente é estudante, a gente realmente se limita ao conhecimento e acha que o que o professor está falando é a verdade absoluta e não vai atrás. Então, eu acho que a gente ir atrás do conhecimento é uma boa, né? É uma ótima, mas aqui, SBH. Tem que estar, sócio da SBH, membro da SBH, faz toda a diferença, tá? Principalmente em cirurgiões que querem fazer uma boa cirurgia de hérnia, tá? Inguinal, ventral, enfim. Então, se associa a SBH para começar. E eu acho que eu não sei, mas na minha criação, por mais que meu pai me dissesse, tu é capaz de tudo,
por algo social, a gente acaba se limitando. Não sei se isso é algo meu, pessoal, ou que possa, né, pode-se dizer. Então, quando eu me inscrevi lá pro Grant, eu achava que eu não era capaz. E depois disso, a virada foi justamente essa. A gente é capaz de tudo, na verdade. Se a gente for atrás, a gente é capaz de tudo. Então, vá atrás, procure, porque o mundo ele é muito melhor com conhecimento e educação. Eu acho que a educação muda, né? Muda o nosso senso crítico, né? Muda a nossa prática e isso vai mudar o que a gente vai oferecer de tratamento para os pacientes. Então, né? Basicamente é isso. Não se limite e corra atrás do que você acha que tem, né? Do melhor. Ótimo. Então, conversei aqui com a Natália, com a Marliane, duas cirurgiãs que estão aí despontando na SBH, e acompanhe a gente agora com os outros episódios do podcast. Estávamos aqui no Congresso Paulista de Hérnia, com o Congresso Paulista de Cirurgia e com a Sociedade de Bariátrica também. Muito obrigado pela presença de vocês duas e sigam nesse caminho que vocês estão brilhando. Obrigada, Gustavo. A gente que agradece pelo convite.